Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar. Nessa próxima hora eu vou receber aqui a Gabriela Figueiredo, a Gabi, que está lançando o livro Nas Páginas de um Sonho. A Gabi eu conheci em 2014, 2015, quando recebemos o convite, tivemos a oportunidade de visitar uma emissora de jornalismo, o departamento de jornalismo de uma emissora aqui do Rio de Janeiro, a Globo News. Ali a gente se conheceu, né? Vivenciamos esse momento que eu acho que foi inesquecível, a gente começou a se acompanhar, tá certo? Tivemos outros encontros, um acho que foi no Ofício em Cena, acho que teve mais um ou dois que eu não lembro, a Gabi, não sei se ela vai lembrar. E aí, a Gabi faz parte desse projeto, tá? Deixar bem claro que a Gabi faz parte desse projeto, porque quando começou a pandemia, eu estou indo para o 5º ano desse Bora Conversar, eu chamei os meus amigos para que cada um falasse como é que estava sendo passar por aquele momento, né? De medo, de receio, de dúvida. A gente não sabia o que estava acontecendo, né? O que viria ali pelo caminho. E a Gabi esteve aqui, compartilhou comigo, com quem estava aqui, como é que estavam sendo as percepções dela. Falamos de livro, né, Gabi? Porque quando eu estava aqui estudando para fazer o Bora Conversar de hoje com ela, o prazer pela leitura, o amor pelos livros, eu acho que foi a ponte dessa caminhada da vida da Gabi, né? No estudo, quando ela viajou para o exterior, quando ela volta e escreve o livro Nas Páginas de um Sonho. A gente vai conhecer um pouquinho. Ela já entrou aqui e eu vou colocar ela para dividir tela, dizendo que aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, nessa próxima hora, bora conversar com a Gabi. Deixa eu ver aqui se eu chamo. Espera aí. Chamei Gabi. Opa. Gabi, você tem que virar a tela aí, né? Virar o... Olá! Agora sim. Minha querida, boa noite. Muito obrigado, viu, por você ter aceitado estar aqui comigo. Uhum. Eu voltei lá quando a gente se Sim. conheceu, fui para o início da pandemia, porque você também esteve aqui comigo. Então, de novo, te agradecer, porque você faz parte dessa história aqui, desse projeto, que começou de uma forma tão intimista. Antes da gente iniciar, a gente vai falar muito, mas eu queria que você reforçasse aqui para a gente sobre o livro. Eu encontro, já está em livraria, eu compro no site, já dá esse passo a passo para a gente, Gabi, antes de mais Sim. nada. Boa noite, tá? Obrigada pelo convite. O livro se encontra nas lojas da Livraria Travessa, tá? E também no site, tá? Tá certo. Gabi, você já teve lançamento no Rio de Janeiro, Sim. semana passada você fez em São Paulo. Eu queria que você... Pode ser uma pergunta boba, mas me veio isso na cabeça. Esse momento ali que você está ali sentadinha, recepcionando as pessoas, autografando o livro, o que vem na cabeça, Gabi? Uhum. Assim, eu fico muito emocionada porque aqui no Rio eu pude assim rever professoras minhas, ex-colegas da escola, amigas que há algum tempo eu não via. É, e assim, eu pude, né, bater um papo ali, todas ali ficaram emocionadas. E em São Paulo, também tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas pela primeira vez. Gente que também já me acompanhava há um tempo, e aí, assim, eu nunca tive a oportunidade de conhecê-las, né, pessoalmente. Então, foi muito legal, assim. Agora é emocionante, assim, você né, pegar a caneta, fazer ali uma dedicatória, ali os amigos próximos, assim, que fizeram parte, que estão aqui nesse livro, assim, professores também, assim, de uma forma. E, assim, passa um filme na cabeça, né? Porque nunca pensei que iria escrever um livro, assim. Claro que eu gostaria de um dia escrever, mas aí faltava aquela coisa assim, cadê a história, né? Qual a história
que eu tenho para contar, né? E aí foi, né? Mas a gente vai já saber mais sobre isso. Gabi, eu quero falar agora da menina, da criança. Você lembra o primeiro livro? Assim, quem te deu o seu primeiro livro? Em que momento virou essa chavinha que você não, eu quero ler outro, e esses autores que foram que foram te inspirando? Queria que você falasse um pouquinho disso. Ah, eu comecei a ler gibi, né? Também na época da escola, né? Cebolinha, Turma da Mônica. Mas confesso que não, assim, não me apaixonei assim, não foi aquele, né, aquela leitura assim que nossa, que transformou. Aí, eu acho que eu lembro muito bem da primeira vez que eu terminei a Harry Potter e a Pedra Filosofal, assim, a emoção de terminar um livro de mais de 200 páginas. Aí isso foi emocionante. E aí eu Mas conto em isso. quantos anos? Isso eu tinha 11 anos. Foi logo após a adaptação no cinema, que primeiro eu assisti o filme, depois é que eu li o livro. E aí, inspirado pela minha amiga, né? A minha amiga Renata, que também tinha visto já o filme. Aí eu comecei, aí depois disso não parei, assim. E foi uma saga que a gente cresceu, né? Quem leu também nessa fase, nessa idade de 10, 11 anos, é, foi crescendo, porque foram 7 livros, né? Então, assim, começou em. Isso, começou. Acho que na Inglaterra sai em 1997, e aí o último sai em 2007, quer dizer, olha aí, 10 anos, né? Como aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, então pode ser que Uhum, eu volte, vou para o presente, vou no passado, enfim, você sabe, né? sim, Você teve uma passagem muito interessante pela TV Democracia, eu queria que você falasse um pouquinho disso, e em que pé está o elevador de serviço, porque você também criou é um projeto, né, Gabi? E você sim. fez ali entrevistas, um bate-papo também muito interessante. Queria que você falasse um pouquinho desse cada projeto. É, a TV Democracia, eu comecei participando, assim, porque como eu estava na Espanha, né? Estava ainda em Pamplona, naquele contexto já de pandemia. Então, foi uma forma de saber o que estava acontecendo. E aí a gente, eu não tinha, tinha até Globoplay, né? O aplicativo, mas a melhor forma de me manter antenada com o que estava acontecendo foi através do YouTube. Então, eu comecei participando, né, como ouvinte, né, telespectadora. E aí, eu participei de uma entrevista que eu contei um pouco, olha, eu estou aqui, estou fazendo uma pós, é, né, é a primeira vez que é, eu viajo, e aí contei toda a minha história assim, né? Você ficou quanto tempo? Fiquei um ano e um mês. É. Você Fui ficou um ano, é, nada de Brasil, né? nada Ficou de direto. Brasil. Fiquei. E aí só, também para contextualizar, isso foi em março, né? Março de 2020, realmente a pandemia começou. Aí eu contei um pouco da minha história e as pessoas ficaram emocionadas também. E aí volto 2020, outubro, vai fazer exatamente exatos 4 anos que eu retorno ao Brasil. E aí, 2021, eu começo o projeto do elevador de serviço, que é fazer um bate-papo ainda, aproveitando aquele momento, assim, que eu acho que foi um momento muito bom. Não sei o que você acha, assim, de lives, né, de bate-papos, assim, as pessoas, né, confinadas, cada um na sua casa, assim. Foi muito legal. Foi um momento, assim, porque a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Senão, né, não ia aguentar. E aí comecei a fazer na TV Democracia, no YouTube, comecei aqui no Instagram, como você. E as entrevistas que eu comecei a fazer, elas pararam,
E confesso a você que sinto um pouco falta, mas eu tenho uma novidade, porque houve um interesse por parte de algumas pessoas de fazer um documentário. Eu pensei em fazer um documentário sobre a questão do elevador de serviço, assim, abordar o que representa o elevador no Brasil, né? O que é um elevador de serviço. E não te cortando, mas o que representa o elevador de serviço na vida da Gabi? O que Ah, representa? pois é. Eu quando julho do ano passado, um repórter da revista Piauí também perguntou algo assim parecido. Eu disse assim, eu ainda uso elevador. Tá enraizado em mim, né? Eu não... É porque você cresce, né, ali com essa divisão, né, de elevadores, então você é automático. Ele perguntou isso, eu fiquei assim, caramba, nem me dei conta, assim, nem assim, aquela coisa que às vezes você não sabe explicar, porque está enraizado, sabe? É porque assim, é bom também que as pessoas saibam o seguinte, que é proibido fazer diferenciação, é proibido você não autorizar a entrada das pessoas por cor, por gênero, por tudo, assim, classe. É, mas eu acho que o elevador de serviço, ele é algo assim que está não dito. É o não dito, sabe? É que as pessoas de uma classe, elas sabem que ela tem que usar ali. Que esse é o elevador ali. E em muitos lugares isso está muito forte. Em muitos edifícios está muito forte. É aquela falsa maquiagem, né? Isso completamente. Falsa. Quando você teve essa oportunidade, mesmo estando num período, eu lembro até que a gente conversou isso no nosso bate-papo, né? Fora do Brasil, você consegue mensurar isso? É possível nesse um ano que você ficou fora mensurar isso? Quando você diz assim, o que aqui é muito enraizado, quando você vai para um outro lugar, você consegue diferenciar isso? Ah, sim, eu costumo falar para as pessoas que essa diferenciação do social e serviço só tem aqui. Porque em muitos prédios, é, é, o elevador é um artigo de luxo. Em muitos prédios, assim, não tem. Então, e quando há um ou dois, não há essa diferenciação. Não tem escrito. Não está nem escrito. E isso é uma coisa isso é uma coisa do Brasil. Esse essa herança maldita de 300 anos, né? E mais de 300 anos de escravidão. E que ninguém fala, né? O que ninguém fala. Essa sensação dessa maquiagem que você anda, na verdade a gente engatinha, né? Sim, A gente engatinha. A gente tenta avançar quando a gente acha que está avançando, né? sim. E hoje você vê reverberando, e é um lado que eu acho que a rede social ela trouxe, com uma rapidez, você diz assim, caramba, a gente achou que tinha caminhado quanto a isso, e não, a gente continua. É triste falar isso, a gente continua no mesmo lugar. Sim, são passos muito pequenos, né? Gabi, e aí, em que momento, primeiro, o título, como é que nasce o livro e como é que nasce esse título, que eu acho que tem tanto de você, Gabi, fala tanto sobre você, esse título, então eu queria que você falasse um pouquinho. É, foi uma ideia da editora, né? Porque eu mandei, foi a única, a Lacre, né? Editora Lacre, aliás, Flávia, um beijo, maravilhosa. É, Falando nisso, preciso aqui, eu não, tem passado pessoas aqui dessa editora. sim, a Patrícia, né? E teve mais uma pessoa que passou aqui que é dessa editora. Sim, a Patrícia tem uma história linda. E aí, assim, é aquela editora assim que acolhe, né? Porque 2022 foi quando eu comecei a escrever, né? Um pouco cansada de mandar currículo, não aparecer nada. E aí, Peraí.
Você começou a escrever, mas ainda já. Você, quando é que teve esse negócio do sonho, essa vontade de escrever o livro? Ah, isso começou quando eu fiz 30 anos, quando eu estava fora ainda, em janeiro. Eu faço aniversário em janeiro, então eu comemorei meu aniversário, meus 30 anos, Mano, em Pamplona. Desculpa, não ouvi. dia de janeiro. Dia 8 de janeiro. Capricórnio, né? Capricórnio. Aí eu, aí eu até eu comentei com alguém, eu falei assim, acho que tá na, porque 30 anos fala que muda a chavinha, né? Sei lá, a gente faz um novo ciclo aí de Saturno, uma coisa assim. Aí, eu pensei assim, não, acho que é, Eu tô com sim, 40. olha. Aí eu pensei, olha, eu acho que tá na hora de eu escrever alguma coisa, porque eu já estava ali escrevendo, eu escrevo mentalmente, né? É, e aí tava pensando assim, talvez contar um pouco a história dos meus pais, talvez assim abordar assim personagens que também não aparecem muito, né, de trabalhadoras domésticas, zeladores, né, assim, garçons. é, e aí, 30 anos. E aí, tudo bem. Aí essa vontade ficou. E aí, né, como eu te contei, 2020 volto ao Brasil, 2021 faço elevador de serviço. Gabi, desculpa te cortar. Lá você não escreveu, não esboçou Ah, nada, sim. não fez nada. Comecei no confinamento, porque eu tive aula, né? No confinamento, assim, eu tive aula até maio. Então, aula online, né? Um trabalho atrás do outro. Então, o tempo que sobrava para realmente, porque a gente teve um confinamento bem duro mesmo, aí eu escrevi algumas coisas. Mas não era ainda o que. Tava longe ainda de ser o que. É, Da dimensão que era um isso, livro que estava. exatamente, estava longe ainda. Aí, 2022, eu penso assim: olha, eu acho que eu vou escrever. E a primeira frase assim que nasceu é a primeira frase do livro, que abre o livro, que é: eu sou a prova, eu sou o exemplo que o livro pode mudar a vida de uma pessoa. Começou assim. E aí eu comecei a falar de Harry Potter, comecei a falar da Sombra do Vento, do livro, de um autor espanhol que eu quis estudar, e por isso que aprendi espanhol e fui para a Espanha, porque esse livro também me marcou. Então, ali, 2022. E aí, mandei com 80 páginas para a editora, e aí eu lembro que acho que foi a Raquel, uma editora que na época fazia parte da Lacre, que ela falou assim, não, eu sugeriria nas páginas de um sonho. Eu falei, é esse o título. É esse o título. Porque a gente inicialmente pensou algo como tinha que ter porta, né? Porque né, é aquela coisa que da minha vida eu não espero porta abrir, não. Eu que vou abrir, né? Você sabe, né? A gente tem que ser assim, né? Então, e aí ficou esse título que eu também acho que tem tudo, porque foi da página de um livro que nasceu ali um sonho. Quando você falou aí que você 80 É, páginas, eu estou imaginando aqui você sentada escrevendo. Da onde que vem essa inspiração, essa vontade de transcrever a sua história? porque eu acho que eu estava tão feliz fora, por mais que tenha sido, eu realmente tenha não tido muita sorte, porque né, quem poderia imaginar que um vírus lá na China chegaria, espalharia, né, pelo mundo, assim. Então, como eu falei, foi um confinamento mais rigoroso. Lá na Espanha eles ficaram bem assustados com o número de mortes, né? Também no início acharam que não ia chegar, mas assim, pô, a Itália aqui quase do lado tá fechada, fevereiro, assim, em março não teve como.
Então, eu voltei, então eu achei assim, bom, eu não sei quando é que eu vou ter uma segunda oportunidade. Acho que de certa forma fracassei. E aí é por isso que eu sentei e escrevi, porque aquilo dali foi uma forma de falar, não, aqui você tem uma história. E quando essas 80 páginas, ela não contava todo o período, né? Que eu fui, que eu regressei. Porque eu tinha até comentado com a editora, eu falei, olha, eu parei aqui, e agora? Ela, não, você vai ter que continuar, vai ter que contar tudo que você passou, e até o retorno, né, e essa coisa de escrever, que até tem um capítulo que se chama assim, essa coisa de escrever. E foi assim, eu acho que é, né, assim, eu lembro muito assim da Mônica Martelli. Ela me inspira muito porque ela aos 35, né, ela participa de uma novela, aí ali acha assim, pô, agora eu tô numa novela das 9, agora a minha carreira vai deslanchar. E não é, e não é. Então, assim, ela também teve que escrever e escrever uma história autobiográfica, uma peça, né? E aí sim, né? Eu acredito muito, Gabi, que o que tem que ser nosso, vai Uhum, ser. Faz a tua parte. É o que eu acredito. Às vezes você. Eu não sou muito dos conselhos, não. Se o conselho fosse bom, aquele ditado, cara, nossos pais sempre falavam pra gente, mas eu acredito muito assim, faz a tua parte. sim. Acredita. Tem que acreditar em você. Uhum, Eu acho que o universo ele conspira. Você está sendo a prova de. Você seguiu em frente, você segue em frente. Apesar do não, né? uhum, Você diz, eu não vou parar, não, eu vou seguir. Sim, vem. A porta abre, a janela se sim. abre. Quando você estava ali escrevendo, Gabi, teve algum pedaço, ou vários, difíceis para poder contar, ou você transformou essa parte, de repente, que não foi tão boa, e colocou ela no momento que. Porque assim, você sempre viveu com seus pais. Eu quero entrar nesse capítulo Sim. dos seus pais. Né? Eles sempre estiveram e estão com Uhum. você ali no banco. Como é que foi todo esse período aí? Eu diria que a parte. Por isso que eu parei ali, antes até da pandemia. A pandemia foi difícil contar, ah, porque em algum momento, assim, em algum momento não, em vários momentos, né, durante o confinamento, assim, eu olhava, eu assistia o que estava, as notícias que chegavam daqui, eu ficava completamente assustada, assustada com o que se via assim do Brasil. As pessoas não respeitando o isolamento, as pessoas não acreditando, assim, uma teoria mais maluca do que outra, e assim, e você vendo que as pessoas mais vulneráveis eram as que mais sofriam, porque as pessoas não tinham escolha, ou você trabalhava ou você morria o quê? De fome. Então, isso foi difícil de ver, mesmo a quilômetros de distância. Eu pensei também em retornar, mas aí meus pais falaram, não, você está mais segura aí, então fique aí. Você pensou em retornar Sim, preocupada com eles? sim, sim, completamente. Porque naquele momento ali, a gente, o que se falava era que o grupo de risco era mais 60, né? Algo assim. Então, assim, era a faixa etária dos meus pais. Era a faixa etária deles. Então assim, e aí eu fui ficando e também aí a gente se falava assim umas 2, 3 vezes por dia de videochamada. Aí eu via que eles estavam de máscara, estavam com luva. Aí tudo bem, sabe? Aí eu também fui ficando mais tranquila, assim.
Mas a gente teve, assim, onde eu morei, né, era um pensionato, né? Então a gente tinha distrações, assim. Então, assim, foi bom. Quando, Gabi, a- você já estava com tudo marcado? Não sei nada de pandemia, tá? hum, Vamos tirar. hum. Você já estava com tudo agendado para já? É, não, porque na verdade a gente lá no mestrado, meu mestrado é em História da Arte, né? A gente tinha uma viagem para Nova York na Semana Santa, em abril, por aí. Aí teve que desmarcar tudo, aí foi aquele desespero, e agora? Porque era uma viagem que o curso proporcionava e que era uma viagem também a gente ia fazer um trabalho, a gente ia em vários museus, assim, então era uma coisa que todo mundo, assim, meus colegas estavam assim super entusiasmados com a possibilidade de conhecer ali os principais museus de Nova York e tal, né? E assim, é uma cidade super, né? Então, aí, sim, foi decepcionante, mas era de se compreender, porque também os Estados Unidos, eles, assim, foi também uma enxurrada de desinformação, foi um horror aquilo dali. Então, assim, é, não teria como ir mesmo, assim. Então, paciência. Agora, foi difícil. A Ana Hum, está te mandando um beijo. Ela entrou aqui, botou sim e mandou um beijo, tá? sim, Fique à vontade para mandar seus beijos aí também, viu, Gabi? Para você, ali naquele seu dia a dia, distante do seu país, distante da sua família, se bem que você não podia. Eu lembro que você falou alguma coisa sobre circular pela cidade, não foi, Gabi? sim, Lembra? sim, sim, Eu ia te perguntar sobre isso, mas agora eu quero. Você falou, no nosso bate-papo, você falou sobre algumas restrições. Como é que foi sim. isso para você no Não, dia, Gabi? porque a gente tinha, eu assim, a gente até poderia ir ao supermercado, Isso. mas assim, assim, ir ao supermercado e voltar. Eles não tinham, porque tinham pessoas assim, por exemplo, que quem tinha cachorro, aí, né, tinha, podia passear com o cachorro, mas assim, era só ali no quarteirão, porque ficava um guarda observando. Então, assim, às vezes tinham pessoas que queriam dar mais uma volta, né? Aí queriam andar mais um pouco. Não podia. Aí tinha que ficar só ali naquele perímetro mesmo, né? Gabi, Então, essa restrição, uhum. essa restrição durou o período todo que você ficou lá? Não, só foi até maio. A partir de maio a gente já começou a sair por horário, né? Aí a minha faixa etária eu podia ir sair das 10 até 11. Aí tinha outras faixas etárias que era uma hora, assim. Aí que as pessoas. Eu acho que quando foi em maio, nossa, assim, todo mundo saiu. Aquela coisa assim, chega, ninguém tá aguentando mais, e aí vamos caminhar. Eu lembro que a minha mãe ainda falou assim: não saia, não saia, mas eu saí, porque eu também não aguentava. Então eu saí da minha faixa etária. Nós estávamos aqui com ainda, Sim, né? Aqui no Brasil, você sabe como é que ainda demorou um bocadinho, né? sim, sim. Então, aproveitando que você citou a sua mãe, ela também entrou aqui, eu queria que você falasse deles, do pai, da Maria, da sua mãe, Maria, do seu pai, no livro. Ah, sim. Eles estão muito presentes porque falo desse desejo de estudar, né? Que isso eu tive tenho até hoje, muita incentivo deles, que meus pais né, não puderam estudar. E, e assim, e até a relação minha com meu pai, você deve saber que nós somos flamenguistas, né? Então, Isso é um outro capítulo, não vai para outro capítulo, a gente vai falar sobre isso. sim.
Então eles estão muito presentes, mas eles merecem um livro também à parte, porque assim ali tem uma trajetória ali. Aí tudo bem, eu sou filha, né? Não tem como não achar que o pai é herói, né? Então assim, para mim são heróis os dois. Tem uma trajetória assim de heróica, porque assim, imagina você nascer numa cidade de interior, do Nordeste, nos anos 60. E aí você chegar no Rio de Janeiro, nos anos 70, 80, e você ainda está hoje, você ter um nome reconhecido na praça, vamos colocar assim. Você tem ali 30 anos de trabalho. Então, assim, isso é algo para se orgulhar, assim, né? Então, eu me orgulho muito e eles, como eu falei, eles merecem um livro à parte, porque tem ali, tem uma história bonita, que eu acho que é uma história, eu acho que é do Brasil, e é de muitos brasileiros também que migraram, porque, sabe, você migrar para cidades grandes, Rio e São Paulo, principalmente, e você assim, ter uma estabilidade, assim, ter um trabalho, porque até outro dia a Fernanda Torres estava falando da Fernanda Montenegro, que a mãe, ela falava assim, não, mas a minha mãe é operária. E Sim. eu vejo isso também nos meus pais, assim, é o trabalho, sabe, aquela coisa assim de conseguir tudo através do trabalho. Então, assim, tem ali, E eu tem vejo, também, pode e tem falar. também, Gabi, Uhum, uma coisa que eu vejo na minha história, uhum. e por isso que eu acho que eu me identifico tanto com a sua, o dos Sim, valores. Porque, sim. assim, não é uma oportunidade de estudar, mas a faculdade da vida são pós-graduados. Uhum. E nas suas atitudes, entende? O que passou, né, da educação, a gente vê em você. A Sim, seriedade, o caráter, né? A vontade de seguir em frente. Então, isso é o espelho que eles passaram para você, que sim, passam para você. Então, isso também não tem preço. Isso tudo moldou nas páginas de um sonho. sim, exatamente. Capítulo que eu acho muito interessante, porque a Gabi, para quem está aqui com a gente, ela vai para o Twitter, porque eu vou continuar chamando de Twitter, e comenta quando o filho dela não vem É, bem, ela fala lá isso. comigo. De onde nasceu essa paixão? Ou foi seu pai mesmo que fez Assim, essa conexão com os membros? foi porque quando é uma história engraçada, porque assim, minha mãe ia grávida de mim, fazia exame um atrás do outro, aí eu estava sentada na barriga dela, porque ela, claro, né, ficou sentada trabalhando na sua máquina de costurar, então eu fiquei sentada também. Então aí não tinha exame que mostrasse se era menino ou menino. Então aí só vieram saber na hora do parto. E aí, né? Ah, é menina, tá bom. Mas meu pai sempre me incentivou também a praticar esporte, assim. Eu cresci assim, jogando bola. Não tinha essa coisa, essa palhaçada assim, isso não é pra menina, menina é boneca. Não tá nada disso. Eu saía chutando a bola, isso. Assim, sempre gostei. Ele me botava pra ver, assistir jogo também. Então, aí nasceu, assim, eu joguei vôlei também, fiz natação. Eu acho que o esporte ali também tem uma lição importante né, de caráter também, de valores. É, mas eu acho que eu gosto de falar de futebol porque ainda, por mais que a gente tenha mulheres, hoje a gente tem uma mulher narrando, a gente tem mulheres comentando, mas ainda é um espaço para poucas mulheres. A gente ainda não está ainda totalmente nesses espaços. Então, e aí no Twitter, que eu também não falo rede X porcaria nenhuma,
falo Twitter também. Aí sempre tem um engraçadinho que vem falar, você, mulher, não sei o quê, não entende, não sei o quê, blá, blá, blá. E eu falo mesmo e gosto. Ainda não voltei lá. Tá liberado voltar lá? Vou voltar. Pode voltar, Ah, será bem-vindo. Será bem-vinda. Preciso de você lá. Eu fico de olho no que você está aham, comentando, escrevendo. Gabi, você falou também dessa disparidade, né, das classes. sim. Você citou isso no início, está no livro. E o que você diria para quem tem esse sonho, assim como você, de viajar? Você foi atrás de um sonho, foi pela educação, né, e tal. O que você diria para essas pessoas? Porque, assim, para muita gente, é um sonho distante, né? Sim, sim. Como é que É, você trata? eu por muito tempo eu achei que não era possível. É, é uma coisa que ainda é difícil para mim, porque eu tive uma oportunidade. E às vezes, na vida, a gente não tem duas. Então, isso é uma coisa que eu também reflito, às vezes me pego pensando assim, angustiada, assim. Será que eu vou ter mais uma oportunidade? Mas eu falo assim, a gente tem que sonhar grande. Porque se a gente não sonhar. Mas é difícil, tá? Até para mim falar é, é difícil. Porque eu não sei, porque eu acho que assim, é, é, você falou uma coisa no início que foi legal, assim, joga para o universo, né? Mas não sei, assim, às vezes demora, sabe? Mas é claro, é tudo no tempo certo, realmente. Isso aí, é isso aí. É o que eu faço com a minha vida. Às vezes as pessoas Uhum, ficam assim, mas você deveria fazer isso. uhum, Poxa, você tem um projeto tão bacana, que não sei. Eu estou fazendo o que o meu coração está pedindo. O que tiver que uhum. ser, o universo vai acontecer. Eu não vou precisar passar por cima de ninguém ou nem ir por Sim, outros caminhos sim. daquilo que eu acredito que vai ser meu. Uhum, É o que aconteceu com você, Gabi. Você vê, você não imaginava escrever um livro, uhum, você não imaginava viajar, você viajou. Você não uhum, imaginava páginas de um sonho nas livrarias, está em todas as livrarias. Então, eu acho que é isso. Preciso mandar um beijo para o seu pai, que ele está aqui. sim. Um beijo para sua mãe, que ela também passou aqui. Eu acho que ela também está aí ainda. Então, um beijo para os Uhum. dois. E falar também, Gabi, tá? Que a gente precisa se encontrar. Já está uma palhaçada isso. Sim, A gente precisa se encontrar, tomar um café para seguir e botar sim. o papo em dia. Vamos tentar fazer isso antes do final do ano. Isso, Eu estou trabalhando vamos. Ah, pouco, não estou tão distante. poxa. É. A gente combina de se encontrar. Que mensagem nas páginas de um sonho você quer deixar? Para a- eu acho que o poder da leitura. A gente passou por anos em que a cultura foi muito castigada, foi muito desrespeitada. E agora eu acho que temos a oportunidade de repensar no livro, no filme, numa música, numa série. Mas eu acho que o Brasil precisa ser um país de leitores. Ainda não é. E eu acho que o livro tem esse poder. Pode ser um livro pode ser um HQ, pode ser um mangá, pode ser um livro de poema, pode ser uma biografia, pode ser, sabe, qualquer gênero, né? Gabi, onde que está morando esse erro, então, que a gente não consegue fazer? Você vê pesquisas aí, enfim, dentro disso que você está falando. Você acha que a escola ela pode ser uma aliada e por que ela não está sendo? É porque as, as- nem todas as escolas têm bibliotecas. E
sim, devemos ter as bibliotecas nas escolas, devemos ter as bibliotecas públicas também. E aí, há que se também se falar que não é que o livro esteja caro, o livro sempre foi caro, né? Agora, a gente teve épocas em que as pessoas tinham um poder de compra, né? Tinham podiam gastar, sabe? E hoje já não se. Assim, eu acho que teatro, cinema, ainda mais hoje agora com as plataformas de streaming, né? É difícil. Um livro, eles vão ficando para um terceiro plano, às vezes, né? Dependendo da situação econômica da pessoa. Então, há que se pensar em melhorar um salário mínimo, sabe? Melhorar o poder aquisitivo das classes e também fazer com uma campanha, assim, realmente, porque as editoras, eu vi isso até na Bienal de São Paulo, que inclusive bateu recorde de público. Isso é bom, isso é importante. Mas o governo é o principal comprador, né, das editoras, né? É o governo que compra livros e não está comprando. Então, se o governo também deixa de comprar, ele também deixa de ir a uma escola, deixa, sabe? Então, é toda uma política aí que tem que funcionar. Gabi, me veio aqui na cabeça. Editora Lacre ligou para você, fala assim, Gabi, precisamos de você. Tem alguma coisa aí já? Tem um pequeno rascunho, Olha, vai eu acho que nascendo assim. eu crente que você disse assim, Fábio, que Ah, pergunta é essa? Então, já tem alguma coisa engatilhada? não, eu estou sempre rascunhando alguma coisa. Tem um rascunho aí de uma história, aí sim, que começa nos anos. Começa em 1994. Inclusive, tenho que fazer uma pesquisa mais aprofundada aqui. Por quê? Porque eu quero falar de Ipanema, tá? Aqui do bairro. Então, assim, eu lembro que de tal loja, lembro de tal padaria, e aí eu tenho que procurar me informar mais com outras pessoas, assim, mais zeladores mesmo, aqui, da rua mesmo. Olha, aquela loja ali era uma loja de tapete, aí depois virou o quê? Esses edifícios agora mais novos, antes eram casas. Então eu quero falar sobre esse bairro, né? Essas pessoas da classe trabalhadora, né? Então, assim, por exemplo, Esse viés pelo olhar da classe trabalhadora, é isso? sim, sim, exatamente. Exatamente. Tem que. Vamos dizer assim, uma Dalton Abbey, né? A brasileira. Essa relação de classes, de o que fala, o que pensam, como é que trabalham. Então, assim, isso eu acho que é necessário aí, fazer uma reflexão. Aí vai ter futebol, vai ter novela, vai ter, assim, né, televisão brasileira, né? Adorei esse teu olhar, Gabi. Olha, Sim, dá. Então, vamos reforçar para a gente fechar o nosso papo. sim. Agradecer pela sua disponibilidade. Muito obrigado pelo carinho. Um beijo para o Uhum. seu pai, um beijo para muito sucesso. Ainda vai ter outros lançamentos, É, Gabi? Tem alguma coisa prevista? para este ano, não. Por enquanto, não. Não. Uhum. Reforça sobre o livro, onde eu encontro, como é que eu faço para comprar. Reforça aí, Sim, Gabi. o livro tá nas livrarias da Travessa, tá nas lojas da Travessa e também no site, tá? Mais para frente vai estar no site da Editora Lacre também. Mas quem gosta de livraria, quem gosta também de comprar, também viva as livrarias, é importante dizer, livrarias de rua, né, livrarias de bairro. Então, o livro está lá, por enquanto, só na Livraria da Travessa, tá? Quem frequentar outra livraria e quiser pedir o livro, aí é só encomendar. Tá certo.
então. Gabi, muito obrigado, viu? Um beijo, adorei conversar com você. Eu acho que é aprendizado, a gente troca. Mas Uhum. antes chegou uma Olha, pergunta de uma pessoa muito querida. Então, eu vou te fazer essa pergunta dele e ele vai fechar o nosso bate-papo, que é a do André. uhum. Gabi, qual o conselho que você daria para quem tem um sonho de escrever um livro? Escreva. Assim, escreva, e é importante dizer o seguinte, se você tem 1 hora por dia para escrever, escreva. Se você tem 2, 5 horas, escreva. É uma coisa que o Milton Atum fala, né, que o Fernando Pessoa falava assim, não existe essa coisa de você ser poeta das 9 da manhã até 8 horas da noite. Não tem isso. Você tem uma disponibilidade de tempo ali, vai lá e escreva. Vai ter dias que você vai escrever uma página? Vai. Vai ter dias que você não vai escrever nem um parágrafo? Vai. Vai ter dias que você vai escrever 5 páginas e vai ser ótimo. E é isso, assim, é a rotina, é a disciplina, sabe? E escreva, não se preocupe se as pessoas, se isso aqui não é bom o suficiente. Isso aí é a cargo da editora. Mas se for uma boa história, porque eu acho que a gente está precisando de contadores de história. Então, assim, se for uma boa história, vai ser aceito por alguma editora, pode ter certeza. Está dado o recado. Agora sim, muito obrigado pela pergunta. E agora sim, Gabi, muito obrigado. O nosso papo ele vai ficar aqui, mas eu também disponibilizo em todas as redes, as plataformas digitais. Então você vai poder ver e ouvir quando você quiser. Sim. Beijo, Gabi. Eu agradeço muito, Fábio. Obrigada de coração, tá? Um Mas beijo, viu? Uhum. estarei em todos os seus Sim, lançamentos agora. Acabou. Você vai isso estar por aí. aqui. Uhum. Beijo no seu coração, querida. Tchau. Tchau.